Dá o do gravar. Aí, foi. Então, boa noite, gente. Hoje a gente vai ter uma aula de filosofia política. É um tema, enfim, muito interessante aqui, que vai surgir, enfim, muitos debates entre a gente. Eu acho que, enfim, é um tema super interessante, mas antes da gente passar para, de fato, enfim, a discussão do conteúdo e abordar aí os autores, a gente que eu vou apresentar aqui minha janela, para a gente dar uma conversada antes, enfim, sobre política, sobre o que vocês entendem por política, né? Acho que um momento mais de interação. Vocês estão vendo minha tela? O quadrinho aqui? Sim? Tá dando sim. Tá. Enfim, um momento de interação entre a gente para a gente conversar sobre esses tópicos, né? Que, enfim, são algumas das perguntas que motivaram os autores que a gente vai estudar hoje, para que, enfim, a gente faça esse primeiro momento, né, de reflexão sobre esses termos e depois, no final da aula, a gente volte para eles, né, que a gente, enfim, reflita depois do conteúdo exposto, né, o que de fato significa tudo isso, né, principalmente dentro do contexto aqui que a gente vai analisar. Então, eu queria primeiro que, enfim, vocês falassem, enfim, abram um microfone, escrevam no chat, não tem problema, mas participem, por favor, é quase um pedido desesperado, participem. Enfim, sobre o que vocês acham que é política, assim, quando vocês pensam sobre política, né? O que é a política, assim, para vocês? Como vocês definiriam política? Vocês, enfim, vou esperar aí ver vocês. Eu espero que vocês estejam digitando, se não estão abrindo o microfone, né? Sim. Será que vale também perguntar sobre o que eles viram na escola relacionado a isso? Sim, pode ser também. Enfim, o que vocês viram na escola sobre política, né? Se vocês já viram, estudaram sobre política na escola, né? O que era, o que eram esses estudos, o que vocês, enfim. Poxa, gente. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Pode falar livremente, assim. Deixa eu madurar o Giovana. Você pode falar pra gente? Enfim, iniciar para quebrar o gelo. Ah, eu? Você foi a sorteada, pode falar, não tem problema. Eu não sei explicar muito bem, tipo, o que é política. Tipo, eu sei o que é, mas não sei como explicar. Mas o que você acha que é, então? Então, Nas suas palavras, assim, não precisa, enfim, elaborar uma super resposta complexa, pode falar do seu jeito. política, para mim, não sei. Ria, você consegue ajudar a Giovana? Ou talvez palavras que venham, remetam à política, a Estado. Não precisa necessariamente, tipo, desenvolver, ou só, Sim. tipo, dizer algumas palavras, assim. Quando vocês pensam em política, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Giovana abriu o microfone. Democracia? Eu penso no povo, nas pessoas. Democracia, povo. O que mais? O Vinícius falou ou tá quieto ainda? Tá quieto. Enfim, são dois termos aqui muito interessantes para quando a gente pensa em política, né? Enfim, a gente vai ver que os autores eles vão tratar um pouco sobre isso, principalmente sobre a questão do povo, né? Então, acho que é algo aí para a gente desenvolver ao longo da aula, para a gente retomar depois também. Quando a gente fala de política, vocês conseguem pensar que talvez qual que é a função, assim, né? Quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa em poder do povo, a gente não sei assim se remete a vocês a algum tipo de função dentro da sociedade que a gente vive, né? O que vocês pensam sobre isso?
pode ser, enfim, função de organizar a sociedade, né? De certa forma. Isso. A Giovana, o que a Giovana acha, Vinícius? Concordam? Acha alguma coisa diferente? Eu acho que é isso mesmo. Uhum. O Vinícius hoje, ele está quieto mesmo, né? Ele não vai falar muito. Mas eu acho que a gente pode passar para as primeiras exposições da aula e depois voltar para essa questão do Estado para a gente não perder muito tempo também. O que você acha, não? Acho uma boa. Então, enfim, isso aqui que vocês trouxeram sobre a questão da democracia, do povo, né, da função da política como organização, né, da sociedade, do corpo social, tá completamente correto, assim, pertinente, né, as perguntas e também a análise que esses autores eles vão desenvolver aqui na aula de hoje, né, sobre a filosofia política, enfim, acho que a Naomi vai dar uma contextualizada melhor para vocês agora. Mas essas perguntas, né, essas motivações foram se fizeram muito presentes nesses autores, né, e naquilo que eles pretendiam, enfim, resolver, solucionar e argumentar em suas obras. Você quer apresentar ou eu apresento o PowerPoint? Não sei, pra mim tanto faz. Eu acho que é melhor eu apresentar agora, porque eu acho que eu vou ter que usar o mouse, o cursor. Tá dando pra ver? Espera, sim. Tá dando pra ver a parte dos slides? Sim. Bom, então, antes de a gente começar a falar sobre os autores mesmo e cada uma das suas ideias, acho que é importante a gente primeiro dar uma ideia geral sobre o que significa exatamente filosofia política. Bom, a filosofia política ela é uma área específica da filosofia, onde ela vai tratar vai analisar principalmente relações de poder e de autoridade. Então, assuntos que ela também aborda, por exemplo, tratam de liberdade, sobre o que é justiça, a questão da propriedade, ou do governo, né? A noção de Estado. Bom, e também uma coisa que a gente achou importante, antes de falar sobre cada um dos autores, é dar um panorama geral, histórico, da Europa, durante o século XV e XVIII, porque quando a gente for falar sobre cada um dos autores, aí a gente especifica, tipo, onde cada um estava situado. Então, por isso que é importante, primeiro, dar uma contextualização histórica geral. Então, bom, durante o século XV e XVIII, a gente vai ter a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente separa aqui algumas esferas, assim, das mudanças que aconteceram para facilitar um pouco o entendimento. Então, bom, na esfera política, a gente teve o enfraquecimento da sociedade feudal, né, dos feudos, para ter a formação dos estados nacionais. E esses estados nacionais, eles vão ter uma configuração do absolutismo. Então, nesse período, né, o rei, o governante, ele vai ter a hegemonia do poder em suas mãos, né, o poder político em suas mãos. E também é nesse período que o Estado ele vai ganhar um caráter, né, de ser uma instituição política que centraliza os aparatos administrativos, né, da sociedade. Bom, na questão social, a gente vai ter a ascensão de uma nova classe, a classe burguesa. Isso vai se dar em razão, principalmente, por conta da concentração das pessoas nos burgos e também por conta do desenvolvimento comercial, né, das relações comerciais. E junto disso, a gente vai ter a classe, né, da nobreza e do clero tentando manter a manutenção dos seus privilégios. Bom, na questão econômica, também é bem importante frisar de que vai ter uma transição, né, do sistema feudal para o sistema capitalista. E nesse período, né, o caráter específico do capitalismo naquela época vai ser o mercantilismo, onde vai ter intervenção do Estado na economia para tentar manter a balança comercial favorável do Estado, né? Bom, e na questão cultural, a gente vai ter dois movimentos bem importantes, o Renascimento e a Reforma Protestante. Então, o Renascimento ele vai ser importante porque ele vai colocar
a questão do indivíduo, né, do sujeito, como central. E é por isso que vai ficar depois, né, chamaram como antropocentrismo, diferente de como era antes, né, na Idade Medieval, onde a gente tinha o teocentrismo, né, Deus no centro de tudo. Então, isso vai ser bem importante, né, porque vai colocar o sujeito, o indivíduo, como um objeto central, né. E quanto à reforma protestante, isso no âmbito religioso, vai ser importante porque com ela, né, a Igreja Católica, ela vai enfraquecer politicamente, né? Antes ela tinha um poder muito, muito forte na política, e com a reforma protestante isso vai se enfraquecer um pouco. Bom, já no final do século XVII e no início do século XVIII, a gente também vai ter transformações também bem significativas. Então, a gente vai ver toda essa ascensão que a burguesia estava tendo, né, durante os últimos tempos, vai eclodir nas revoluções burguesas. Então, a gente colocou aqui no slide, né, a Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra, e a Revolução Francesa, na França. E esses dois acontecimentos vão ser importantes depois para a gente entender o contexto do Locke e do Rousseau. Tá muito rápido? Tá tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Ou a gente pode continuar? Tudo certo. Tudo certo. Tá, beleza, então. Então agora a gente vai começar falando sobre os filósofos mesmo. Então, primeiro é o Nicolau Maquiavel. Então, primeiro vamos entender o contexto histórico onde o Maquiavel estava vivendo, né? Bom, naquela época, né, no século XV, a Itália, a Península Itálica, ela era bem diferente de como ela é hoje, né? Até coloquei um mapa do lado, assim, para comparar. Na direita tá o mapa atual e na esquerda o mapa do século XV. Então, no século XV, existiam vários estados, né? E cada estado tinha uma configuração política e econômica e também cultural bem diferente. Então, a gente vai ter, tipo, Reino de Nápoles, vai ter repúblicas, vai ter ducados, estados papais. Então, vai ter, tipo, vários estados com configurações diferentes. E nisso, né, a gente pode ver como a Itália, a Península Itálica, ela era fragmentada politicamente. E, bom, um acontecimento importante que vai marcar e vai ser bem importante para a gente entender o contexto do Maquiavel foi a invasão da Península Itálica pelas tropas francesas, que vai acontecer em 1494. Então, o que vai acontecer, né? As tropas francesas vão invadir a Península Itálica de norte a sul, e isso vai causar uma instabilidade muito grande, porque eles vão expulsar, tipo, famílias que até então estavam governando os estados, vão invadir cidades, e isso vai causar uma instabilidade muito grande. Então, por exemplo, no caso específico de onde o Maquiavel estava vivendo, né, que era Florença, até então, quem governava lá era a família Médici. Mas depois da invasão das tropas francesas, eles vão expulsar essa família e vai causar uma instabilidade muito grande. Então, é nesse contexto, já de uma renascença que está decadente, de uma Península Itálica que está cheia de conflitos e muito instável, e com uma crise política muito grande, que o Maquiavel ele vai refletir, né, sobre o que estava acontecendo na sua época, né, do que ele estava vendo de problema. Bom, feita essa contextualização histórica, vamos entender um pouco mais sobre o papel, né, o diferencial do Maquiavel dentro da filosofia política, né, ou de como estava sendo feita a política até então. Bom, então, até aquele tempo, assim, antes de Maquiavel, o que a gente tinha de predominante, né? Era uma ideia de uma política que devia ser feita para que o governante baseasse, né, suas ações em princípios morais. Então, para a gente ter uma boa administração do governo, esse governante ele deveria ser virtuoso, ele deveria ter princípios morais bons. E isso vem principalmente por conta da filosofia antiga e também da filosofia cristã mesmo, né? Então, essa filosofia, né, de antes do Maquiavel, tinha essa ideia de, primeiro, o governante ele tinha que ter esses princípios morais bons para governar bem, e também de que a política ela deveria ter como objetivo o bem comum, né, o bem geral da sociedade. Só que isso vai ser... o Maquiavel, né, ele vai romper com isso. Então, qual é a ideia dele, né? Tipo assim, ele não recusava a ideia de que os princípios morais eles eram relevantes,
mas ele recusava a posição de que falava de que tudo aquilo que não tivesse de acordo com a moral, né, com os princípios morais, fosse um desvio da política. Para ele, tipo, não necessariamente. Então, o Maquiavel, né, ele via que existia uma distância entre o que era o ideal da política, o que deveria ser feito, e o que era a realidade efetiva das coisas, de como a política era, e como ela era efetivamente, né, de forma realista. Então, é por isso que ele vai ser conhecido bastante por formar esse realismo político. Então, de justamente ver a política não nesses termos ideais ou muito centrados na questão moral, né? Ele vai ver a política como ela realmente é. Bom, então, para ele, para o Maquiavel, as ações políticas, elas não deveriam ser necessariamente orientadas pelos princípios morais, né? De como era antes, antes do Maquiavel, né? Para ele, essas ações políticas, elas deveriam ser orientadas pela história, pela análise histórica. Então, a ideia era a seguinte, tipo, você vê o que aconteceu no passado, o que os governantes do passado fizeram, em quais momentos eles acertaram, o que eles erraram, o que eles podiam ter se precavido. Então, é através dessa análise do passado que você deveria orientar suas ações do presente e talvez também se precaver sobre possíveis problemas futuros. Então, para o Maquiavel, qual era a ideia, né? Bom, você tem que ver a política de uma forma realista. Então, não dá para a gente pensar numa política que formasse o bem comum da sociedade, porque as pessoas elas têm interesses diferentes, os grupos sociais têm interesses diferentes, né? Ele até dizia que a sociedade ela podia ser dividida entre os poderosos e o povo, e que esses dois grupos, né, eles tinham interesses, humores diferentes. Então, por isso que para ele não faria sentido a gente pensar num bem comum, né? Porque não dá para conciliar os interesses de todo mundo. Então, bom, qual para ele deveria então ser o princípio, né? O objetivo da política? Se não era o bem comum, para ele, para Maquiavel, era a manutenção do poder do Estado. E aqui é importante frisar o conceito de Estado para Maquiavel. É que nos escritos dele, ele não coloca uma definição exata e precisa do que é Estado. Na verdade, no livro dele, né, nas obras dele, o Estado tem um sentido bem amplo. Mas, normalmente, eles estão ligados à ideia de condição. Então, para o Maquiavel, o Estado está muito ligado à condição do governante, né, ou da cidade. Então, uma cidade bem administrada era uma cidade que estava num bom estado. Ou então, um governante, né, que governasse bem era relacionado ao estado do governante. Então, essa noção de estado, ela é bem diferente de como a gente vê hoje e também como a gente vai ver nos próximos autores que a gente vai ver, né, que é uma definição muito mais precisa. Para o Maquiavel, essa definição ainda não era tão específica assim. E, bom, a gente também decidiu analisar e falar um pouco mais sobre uma obra específica dele, né, que aparece bastante no Enem, que é o Príncipe. Então, o Príncipe, ele faz parte de um gênero literário chamado Espelho de Príncipes. Então, basicamente, né, esses livros, eles davam conselhos para os príncipes ou para os governantes, né, ou líderes políticos no geral. Então, eu separei aqui 3 pontos principais que eu acho bem importantes no Príncipe, né. Então, a primeira coisa é os conceitos que ele usa de fortuna e virtude. Então, o que seria isso, né, para o Maquiavel? Para o Maquiavel, a fortuna, ela representaria a mudança dos tempos. Então, o acaso, aquilo que você não consegue prever, né? São eventos imprevisíveis. Enquanto que a virtude, ela seria a capacidade racional do homem de se precaver e de agir. Então, para ele, um bom governante, né, seria aquele que usasse da sua virtude para agir politicamente e também para se precaver de imprevistos da fortuna. E isso a gente entra no segundo ponto, que é o que ele entendia como livre-arbítrio. Bom, para o Maquiavel, as ações humanas, elas seriam influenciadas, em parte, pela fortuna, ou seja, pelo acaso, e também pelos desígnios de Deus, né? Então, metade seria daquilo que não está no controle exatamente das ações humanas. Mas a outra metade, ela seria influenciada pelo livre-arbítrio. Então, nesse sentido, o Maquiavel, ele reconhece que existem imprevistos e o acaso e também essa questão religiosa, né, de Deus, mas ele diz que existe por parte do
dos humanos, né, uma agência que eles podem agir e se precaver desses possíveis problemas, por exemplo. E o terceiro ponto é em relação à ação do príncipe. Bom, então, se as ações humanas elas podem ser influenciadas pela fortuna e pelo livre-arbítrio, como um príncipe, o governante, deveria agir? Bom, então, considerando que as circunstâncias, né, o contexto em que o príncipe está vivendo são mutáveis, ele deveria usar todas as armas possíveis que ele tivesse e tivesse também atento às circunstâncias. Então, dependendo de como estariam as circunstâncias políticas do príncipe, ele deveria agir de um jeito ou de outro. Então, retomando algo que eu já disse antes, né, a ação política ela não necessariamente devia ser orientada por princípios morais, mas de acordo com as circunstâncias e também com a avaliação histórica, né, do que aconteceu no passado. E para exemplificar isso, né, resumir um pouco essas ideias dele, eu separei um trecho de O Príncipe, que ele diz o seguinte: o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião. O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal se necessário. Então, acho que aqui resume bem essa ideia de que o príncipe ele deve agir de acordo com as circunstâncias. Então, se as circunstâncias pedirem para ele agir moralmente bem, assim, de forma moral, então ele deve agir. Na verdade, ele nem precisa acreditar nisso, né? Ele só precisa, às vezes, aparentar isso. E vai ter circunstâncias também que o príncipe ele vai ter que agir de forma negativa, né? Contra os princípios morais. Então, é nesse sentido que a filosofia política do Maquiavel ela está bastante assentada nessa ideia de ver a política de uma forma realista e não tão centrada nos princípios morais ou no ideal que deveria ser a política. Então, é isso, essa parte do Maquiavel. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso, sobre essa parte da aula. Alguma dúvida? Ou tá tudo bem, pode continuar. Vocês acham que eu tô falando muito rápido ou tá ok? Tá ok. Eu não tenho dúvida, mas eu achei incrível o Maquiavel tá maquiado. Ele é muito bom. Achei perfeito. Se vocês quiserem também, às vezes, que a gente volte para algum ponto, enfim, repita que não tenha ficado claro, pode falar também, tá, gente? Mas acho que pode continuar, não? Tá ótimo. Você quer ir para algum exercício ou a gente continua aqui com a exposição? Acho que pode continuar. Tá. Bom, então a gente viu agora a parte do Maquiavel. Agora a gente vai entrar numa outra que seria meio que esse trio, assim, dos contratualistas. Então, os contratualistas, eles vão partir sua análise de estudo principalmente na questão do contrato social, né? Então, o que seria isso? Então, esses três, eles vão pensar no estado de natureza. O que seria esse estado de natureza, né? Seria uma condição hipotética, ou seja, ela é uma abstração teórica para pensar sobre a questão da sociedade. Então, nessa condição hipotética, os homens eles viveriam livres e eles não teriam nenhuma autoridade que limitasse as suas ações, né, individuais. Bom, e cada um desses vai pensar esse estado de natureza de uma forma diferente, né? Cada um vê o comportamento humano e a natureza humana de uma forma diferente. Bom, e a partir desse estado de natureza, chegaria um ponto em que as pessoas, né, os indivíduos, eles firmariam um contrato, um pacto social entre eles, e a partir desse pacto que eles formariam a sociedade e também o Estado. Então, é nesse momento que eles vão estabelecer o representante, que vai representar os representados. E é a partir desse momento que o estabelecimento do Estado, que vai surgir a autoridade sobre toda a sociedade. Então, eu vou começar explicando sobre o Hobbes e depois a Mari vai explicar sobre o Rousseau e sobre o Locke. Bom, então, primeiro, falando um pouco do contexto histórico do Hobbes.
Um ponto importante para a gente entender o contexto dele é a questão da reforma anglicana. Então, na explicação anterior, eu falei sobre a reforma protestante, né? Mas falando sobre especificamente a Inglaterra passou pela reforma anglicana, que ocorreu em 1534 pelo rei Henrique VIII, e isso vai marcar um rompimento do rei, né, da monarquia, com a Igreja Católica. E é nesse processo de rompimento, né, que a monarquia ela vai se fortalecer bastante. Bom, depois disso também eu falei sobre a formação, né, dos Estados Nacionais, e na Inglaterra também, né, vai se formar o Estado Nacional Inglaterra. E nisso vai ocorrer uma série de disputas, né, entre o rei e o parlamento inglês. Porque de um lado tinha o rei, que ele queria manter a centralização do poder nas mãos dele, e de outro o parlamento, que às vezes se mostrava como um obstáculo, que limitava o poder político do rei. Então, ao longo dessas disputas entre rei e parlamento, vai culminar a Guerra Civil Inglesa, que vai durar de 1642 até 1651. E é justamente nesse contexto, né, de guerra civil inglesa que o Thomas Hobbes vai desenvolver seu pensamento na filosofia política e também vai escrever o Leviatã, que vai ser a obra que a gente vai explicar um pouco melhor. Tá, então vamos falar sobre o Thomas Hobbes na filosofia política. O Thomas Hobbes ele foi bastante influenciado pelo empirismo, né? Aliás, o empirismo foi o que vocês viram em alguma aula anterior, não lembro qual. Enfim, mas eu vou explicar rapidinho o que seria o empirismo, né? Então, o empirismo é uma teoria do conhecimento que defende que todo o conhecimento, o saber, né, humano, ele vem das experiências sensoriais, ou seja, né, da experiência empírica, daquilo que você vê materialmente. E não no plano espiritual, ou transcendental, ou metafísico, né? Como era com, por exemplo, o racionalismo. Então, Thomas Hobbes ele vai ser bastante influenciado pelo empirismo para pensar na questão da filosofia política dele. Bom, algumas questões que estavam dentro do debate da filosofia no século XVII e que o Hobbes vai tentar responder são essas aqui que eu coloquei, algumas aqui que eu coloquei no slide, relacionadas a qual é a natureza do ser humano, por que as sociedades humanas existem, qual é a explicação da criação do Estado, o que legitima o poder do Estado. Então, quer dizer, não só ele, né, mas os outros filósofos contratualistas, mas o Hobbes vai tentar pensar nessas questões quando ele escreveu o Leviatã, que é isso que a gente vai falar agora. Então, eu acho que uma forma bem legal da gente entender sobre o que fala o Leviatã, né, é olhar um pouco para a capa do livro, que é essa daqui. Dá para ver meu mouse, o cursor? Dá sim. Tá. Beleza. Tá, então, vamos começar aqui fazendo a análise da capa. Então, primeiro, aqui o título, né, que tá aqui, que tá dizendo aqui Leviatã, ou a matéria, a forma, o poder do Estado eclesiástico e civil. Bom, então o que isso significa, né? O que é isso? Matéria, forma, poder. Bom, como eu disse, o Hobbes estava bastante influenciado pelo empirismo, né? Nessa questão de ver as coisas uma perspectiva material, né? Empírica. Então ele vai tentar ver a sociedade, o Estado, nesses elementos, assim, de ver o Estado como um corpo artificial, por exemplo, ver os movimentos e como a relação da liberdade dos indivíduos está relacionada com os movimentos de corpos. E, bom, ele vai dividir essa questão, né, de como ele enxerga corpo em corpo natural e corpo artificial. Isso vai estar relacionado com a questão de como ele enxerga o estado de natureza, né, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, qual era a interpretação do Hobbes sobre o estado de natureza? Então, para o Hobbes, os homens eles eram iguais por natureza, mas é importante frisar o que ele entendia como iguais, né? Não é iguais no sentido moral da questão, né? Iguais no sentido de que todos os homens eles podem ter interesses próprios, eles têm vontades, eles podem querer dominar o outro. Então, eles têm, né, têm as mesmas vontades, podem ter vontades, né? E pelo fato de todos serem iguais, de,
de você não ter um homem que seja, nossa, tipo, superior aos outros, que consiga dominar todos os outros homens, que esse estado de igualdade, né, por você ter, primeiro, pessoas que têm interesses próprios, e segundo, que você não tem um homem ou um indivíduo que seja superior aos outros, dessas duas coisas vai resultar o conflito. Então, para o Hobbes, é curioso isso, que o estado de igualdade, ele é um estado de conflito. Então, para o Hobbes, os homens, eles não tendem a instintivamente se socializar. Isso não é algo natural, né? Diferente de como é a interpretação de outros autores que a gente vai ver. Então, para o Hobbes, o estado de natureza ele é caracterizado pela guerra de todos contra todos. Então, um homem, ele pode querer dominar o outro, ou porque ele quer mesmo, ou porque ele não quer ser dominado por uma outra pessoa, né? Então, uma frase assim do Hobbes, acho que resume bem essa ideia de que o homem é lobo do homem. Então, essa é a interpretação do Hobbes sobre o estado de natureza. Bom, então, como você vai resolver esse estado de natureza, né? Como você vai fazer com que os homens não entrem mais em guerra entre si? Então, é aí que vai vir o terceiro ponto, que é a questão do Leviatã, né? Que é essa figura aqui, que está aqui em cima na capa. Bom, então, o Leviatã, só para contextualizar assim, é um monstro bíblico, está no livro de Jó, e o Hobbes ele vai usar essa representação do monstro para fazer uma analogia com a criação do Estado. Então, qual é a ideia, né? Tipo assim, você tem esse estado de natureza, onde os homens eles estão em conflito entre si, e para que você acabe com esse estado, os homens eles vão ter que entrar pactuar entre si, né, entrar um contrato social, e a partir de uma criação de um artificial, de um representante, né, que seria o Estado, essa pessoa artificial, que se formaria um soberano que tiraria, né, os indivíduos dessa condição de conflito. Então, para o Hobbes, a sociedade ela é o mundo do artifício, não é um estado natural. E a criação do Estado exemplifica justamente isso, né? É uma instituição, né, que surge a partir do pacto entre os homens. E, bom, a partir desse pacto que eles vão estabelecer um soberano que vai ter uma autoridade sobre os seus súditos e vai representar eles. Então, é por isso que não sei se dá para enxergar muito bem aqui, mas que a figura do Leviatã, na capa, ela é formada por várias pessoazinhas, assim, para justamente mostrar isso, que o soberano, ele representa e ele foi criado pelo pacto entre vários homens. E, bom, é isso. Outros elementos interessantes na capa é que o soberano, né, o Leviatã, ele tá com uma coroa e com uma espada na mão direita e com um cetro na mão esquerda. Bom, o que isso significa, né? A coroa representaria o poder político, a espada representaria a força coercitiva, ou seja, o soberano ele tem que ter a autoridade da força para conseguir manter a segurança dos indivíduos, e o cetro representaria o poder religioso. Então, o soberano, né, o Leviatã, ele teria a centralização e autoridade sobre todos esses poderes. Bom, e aí que a gente entra no último ponto do Hobbes, que é a questão da legitimidade do absolutismo. Então, acho que essa parte é bem, bem importante. Porque, assim, até então, como eles legitimavam o poder absolutista, o poder do rei? Era pelo direito divino. Então, o rei, ele era rei porque ele é o representante de Deus na Terra. Só que com o Hobbes, com o Leviatã, a ideia a novidade, né, que ele insere é que não é que o poder absoluto ele é legítimo por conta do poder divino. Ele é legítimo racionalmente, porque esse contrato que os homens fazem é um contrato racional, né, de sair desse estado de natureza, de fazer o pacto, criar o Estado, colocar o soberano como representante, isso é uma ação racional. Então, a legitimidade do absolutismo, né, para o Hobbes, ela é legítima racionalmente, não como era justificado anteriormente, né,
ligada à questão religiosa. Para o Hobbes, o poder absoluto, ele é racional, tem legitimidade. Então, essa é uma questão também bem importante. E acho que é isso. Acho que esses foram os principais pontos, assim, que eu achei importante de frisar na obra do Leviatã. Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Enfim, algo que não entendeu muito bem, gostaria que retomasse? Giovana, Rian, tá ok? Perfeito. Podemos continuar então? Pode continuar. Por mim, tudo certo. Tá. Você prefere que eu compartilhe agora? Não sei, tanto eu posso também ir mudando aqui, não sei o que você prefere. Tá, pode ser, pode passar então. Tá. Além do Hobbes, né, a gente teve outros dois autores. Peraí. Ai. Calma aí que eu vou desligar o... Eu tô desativando. Eu desativei pra você. Pronto. Enfim, então, além do Hobbes, a gente vai ter outros dois autores contratualistas, né, que vão, enfim, utilizar esses conceitos de estado de natureza, contrato social, pacto social, para explicar, né, para dar uma legitimidade ao poder, ao Estado. Mas, enfim, como a Naomi pontuou, eles possuem diferença entre eles, né? Não é porque necessariamente eles estão articulando os mesmos conceitos que eles querem dizer a mesma coisa, né? Aqui com Locke e depois com Rousseau a gente vai ver que eles têm concepções muito diferentes do que é o estado de natureza e de como que esse contrato social deveria ser feito, né? O John Locke ele nasceu em 1632 e foi um dos principais representantes do empirismo britânico, né? E é importante que a gente conceitue, né, que a gente entenda a sua obra a partir do contexto histórico também dela, né? Como a Naomi colocou no começo da aula, né, na contextualização histórica, a gente teve em 1688 a Revolução Gloriosa, que eu não vou entrar em aprofundar aqui sobre o que foi a Revolução Gloriosa, sobre, enfim, as questões de sucessão de trono, que rolaram assim na época, tanto que aqui tem até a imagenzinha do rei William III de Orange, que foi uma das figuras assim, que foi presente assim nesses conflitos, mas é importante que a gente entenda essa revolução como a queda da monarquia absolutista na Inglaterra, né, e o fortalecimento do parlamento burguês, né, o parlamento ele representava os interesses da burguesia na Inglaterra, né, então se a gente tinha uma monarquia absolutista que tinha como objetivo a manutenção do seu poder, a manutenção dos seus privilégios, e isso significava que a burguesia, né, essa classe em ascensão na época, ela não conseguisse colocar seus interesses, né, seus interesses comerciais, sociais, de forma contundente na sociedade, né? Então ela precisava que essa monarquia absolutista ela perdesse poder, que ela deixasse de existir, para que o parlamento, né, o parlamento burguês, se fortalecesse, enfim, e tivesse, enfim, condições de impor os ideais burgueses dentro da Inglaterra, né? Enfim, para desenvolver ali a Revolução Industrial, enfim, uma série de questões que vieram depois. O Locke, ele, né, a questão da vida dele, pessoal, propriamente dita, no seu momento de desenvolvimento intelectual, né, então um momento que ele, por exemplo, sentou para escrever, foi principalmente esse momento da Revolução Gloriosa, então ele teve um impacto muito grande, né, sobre essa questão dos ideais burgueses, né, o Locke, ele falava muito dos direitos que a gente vai ver no próximo slide, né, do direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade privada, né, ele colocava esses princípios, esses direitos como direitos naturais e inalienáveis do homem, né, e que são propriamente dito ideais burgueses, né, tanto que o Locke ele é conhecido também como um dos precursores enfim, da questão do Estado liberal, né, que a gente também vai ver né, por que o Estado liberal nos próximos slides. Acho que pode passar. Aqui, enfim, agora uma foto propriamente do Locke, né? Como eu falei, ele é representante do empirismo britânico, né? Aquela corrente filosófica que acredita, enfim,
no conhecimento, né, adquirido através enfim, do mundo sensível, né, das experiências sensíveis, que foi, como a Naomi também falou, uma das aulas que vocês tiveram, que a gente não tem certeza se foi a última ou a penúltima, mas foi uma dessas, né, se alguém, enfim, ficar com alguma dúvida quanto a isso, quiser dar uma retomada, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, que, enfim, vocês vão achar na playlist de Sociologia e Filosofia. Mas, enfim, né, como um dos representantes do empirismo britânico, o Locke ele vai dar um salto na sua formulação, né, e argumentar que todos os homens eles nascem como uma tábua rasa, né? Por tábua rasa ele quer dizer como uma tábua raspada, enfim, querendo representar que como todo mundo, todos os indivíduos eles nascem com uma folha em branco. Né, a gente não nasce com, enfim, conhecimentos prévios, né, com conhecimentos inatos. Tudo aquilo que a gente conhece, enfim, tudo aquilo que a gente formula ao longo da nossa vida é adquirido através da experiência sensível, né, isso que ele quer dizer com tábula rasa, assim, eles colocam contra a questão de que a gente nasce sabendo algumas coisas. Com isso, ele pontua duas questões, dois meios de adquirir esse conhecimento, né, de certa forma, preencher essa folha em branco que a gente tem, né? O primeiro são as ideias que a gente adquire através da sensação, então, enfim, tudo aquilo que a gente absorve, né, do mundo exterior, e as ideias da reflexão, né, que são, enfim, a partir das ideias que a gente tem da sensação, a gente reflete, né, a gente faz uma reflexão sobre aquilo e produz um novo conhecimento, né, isso é importante para a gente entender também um pouco melhor as críticas que o Locke vai tecer sobre o absolutismo, né, da mesma forma que ele coloca que não existem ideias inatas, que não existem, enfim, ideias divinas, né, que a gente nasce com elas, também não existe um poder que pode ser explicado pelo próprio poder, né, por si mesmo, o poder existindo, enfim, pela questão divina, né, como o rei como representante de Deus na Terra, né, e o Locke ele vai se colocar muito contra isso, para explicar as origens do poder, né, principalmente no seu livro, o Segundo Tratado sobre o Governo. Pode passar. Então, para o Locke, né, nessa obra que no próximo slide a gente vai ler um trecho, o estado de natureza, ele é o estado em que o homem, ele é o juiz da sua própria vontade, né, o homem, ele tem os direitos que são naturais a ele, são inalienáveis, ele tem um direito à vida, né, à preservação da sua própria vida, ele vai ter o direito à propriedade, né, à propriedade privada, e ele vai ter direito à liberdade. Né, são direitos, enfim, que no estado de natureza são naturais e inalienáveis, né, então ninguém pode tomar esse direito de você, né, é um direito seu, ninguém pode pegar, né, então, de certa forma, aí não existe um poder que pode pegar isso de você, enfim, alienar para ele. No estado de natureza, enfim, o Locke coloca que os indivíduos, eles acabam entrando em conflito quando algum desses direitos, né, individuais são transgredidos, enfim, são colocados em risco. Por isso, né, para ele, o contrato social se daria a partir do momento que, enfim, esses direitos fossem transgredidos, e o contrato ele surge para a garantia desses direitos naturais do homem, né? Enfim, direito à vida, propriedade e liberdade. E aí, para garantir, né, os direitos, enfim, o Locke ele propõe a questão do Estado liberal, né, que é aquele que tem como função regular as relações e conflitos dos indivíduos com o fim último de assegurar tais direitos. Então, o que vai legitimar o poder, né? O que vai fazer com que esse contrato social seja legítimo? É o fato de que os indivíduos eles têm como, enfim, vontade de certa forma primeira, né, na sua existência, garantir a si esses direitos naturais. Então, o Estado liberal ele estabelece sua função, né, ele tem relevância no sentido de que ele é o Estado que vai assegurar esses direitos aos homens. E enfim, esse Estado ele não pode se intrometer, né, nesses direitos, ele não pode, enfim, fazer o que ele quiser com esses direitos, né, alienar ele os direitos, né, são inalienáveis, ninguém pode tomar. Então,
a função dele é basicamente essa mesmo, né, de regular a relação e os conflitos dos indivíduos, mas não... Deixa eu ver uma forma mais simples de explicar. Quando a gente vai ver o Hobbes, a gente vai ver o Rousseau, a gente está falando de um governante, né, que vai ter um direito dado através dos governados dele exercer esse poder, né? Para o Locke não existe um direito que passa ao outro, né? A gente tem direitos que são naturais e que, enfim, não cabe ao Estado pegar esse direito, né? Exercer um direito de poder sobre a gente, sobre a sociedade, sobre os indivíduos. Ficou claro? Eu achei que ficou um pouco confuso. Ou vocês conseguiram entender a ideia? Sim? Enfim, quando vocês respondem, eu... Sim, tá. Pode passar para a próxima? Aqui a gente tem um trecho, enfim, sobre desse texto, né, do Locke, né, segundo o Tratado sobre o Governo, que é o texto em que ele vai desenvolver essa ideia, né? Enfim, é um trechinho um pouco longo, mas eu acho que é importante, assim, para entender melhor, né? Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes por natureza, ninguém pode ser retirado desse estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o seu próprio consentimento. Né? Então, o que seria esse estado de natureza para o Locke? O estado em que os homens são livres, iguais e independentes por natureza. E eles não podem ser retirados, né? Eles não saem desse estado de natureza e se sujeitam a um poder político sem o seu próprio consentimento, sem a sua própria vontade. A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através de acordo com outros homens para se associarem e se unirem e uma comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica uns com os outros, desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são daquela comunidade. Então, os homens eles só vão se sujeitar a um poder político se essa sociedade civil ela for, de certa forma, mais proveitosa do que seu estado de natureza. Né? Se eles são livres, iguais, independentes por natureza, eles não vão se sujeitar a um momento, enfim, a um momento político da sociedade civil que seja inferior àquele que eles estavam antes. Né? Eles, enfim, só vão sujeitar numa vida confortável, segura e pacífica, né? Onde eles conseguem garantir esses seus direitos naturais. Esses homens podem agir dessa forma porque isso não prejudica a liberdade dos outros, que permanece como antes, na liberdade do estado de natureza. Né? E o fato deles estarem dentro da sociedade civil não afeta o direito deles uns com os outros. Né? Quando qualquer número de homens decide constituir uma comunidade ou um governo, isso os associa. E eles formam um corpo político em que a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante. Acho que é isso, assim, sobre o Locke. Pelo que eu entendi que vocês falaram, tinha ficado claro, então eu vou... Enfim, façam dúvidas caso tenham, mas acho que eu vou seguir. Pode passar. Enfim, por fim, a gente vai falar agora sobre o Jean-Jacques Rousseau. Foi um filósofo que nasceu em 1632, né? Teve, enfim, apesar dele ter vivido, né, muito antes da Revolução Francesa, ele foi um filósofo que teve muita relevância, né, nesse momento histórico, né, enfim. A Revolução Francesa eu também não vou entrar muito em detalhes, né, lá no material que a gente fez, que a gente vai colocar no grupo para vocês, eu coloquei o link para vocês acessarem o material do Núcleo de História sobre a Revolução Francesa, para que, enfim, vocês leiam com atenção, caso vocês tenham interesse em aprofundar nisso. Mas a Revolução Francesa, assim como a Revolução Gloriosa, foi um momento de queda, né, da monarquia, enfim, claramente cada uma devido às suas diferenças, né, em proporções, e acho que não está aqui, mas a Revolução Francesa aconteceu em 1789, se eu não estou errada, e foi um grande marco, assim, para a história, né, ela divide, enfim, eras aí historiográficas, então ela é muito importante. Ela foi uma revolução de caráter burguês, né? Assim como a Revolução Gloriosa, ela tinha
na França, né, eles estavam vivendo um momento de uma crise social, política e econômica muito profunda, né, devido, enfim, vários fatores, mas um dos principais deles é dos privilégios da monarquia, né? Enfim, altos tributos. Então, já foi uma revolução que teve um caráter não só burguês, mas popular muito grande. Assim, foi realmente uma convulsão social na França, né? Os seus principais princípios eram da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? O Rousseau ele vai ter a sua devida importância aqui nesse momento, porque ele desenvolveu muito as questões nas suas obras sobre a liberdade e a igualdade, principalmente. O Rousseau ele vai ter uma relevância maior, sobretudo nas camadas mais populares da Revolução, não necessariamente nas camadas aí que lideraram todo o movimento, mas ele é muito essencial assim, para compreender a Revolução, enfim, o que veio dela depois. O Rousseau ele se encaixa ali, né, no iluminismo, na questão da valorização da razão. Então ele vai tecer também críticas ao absolutismo, mas ele também vai criticar bastante os princípios burgueses, principalmente a questão da propriedade privada. A gente vai ver que o Rousseau ele coloca a propriedade privada como uma das principais motivações, né, o motivo primeiro da desigualdade entre os homens. Então, a gente situa o Rousseau muito num sentido de transição entre o iluminismo e o romantismo, né? Ele é uma figura que foi importante para o iluminismo, mas que ele também, enfim, começou aí a desenvolver algumas coisas que vão ser usadas pelos seus sucessores, né? Acho que pode passar. Então, uma questão assim que é bem legal assim para entender essa questão do romantismo no Rousseau é sobre o seu estado de natureza, né? O Rousseau ele colocava o seu estado de natureza que no estado de natureza os homens eles viviam em harmonia, eles viviam em paz, eles eram livres e constrói essa imagem do bom selvagem, né? Que vai ser muito usado para se referir aos povos originários, né, que estavam sendo, enfim, na época das explorações, de colonialismo, e aqui no Brasil, enfim, a gente tem o José de Alencar, né, romancista, enfim, falando sobre Iracema, sobre Peri, enfim, essa questão do bom selvagem como aquele que recebe, né, que aceita passivamente as imposições do explorador, né, da colônia. Então, mas enfim, aqui é mais divaguei, assim, né, para vocês entenderem essa questão, mas o estado de natureza para o Rousseau é esse momento em que os homens eles vivem em harmonia, né, eles vivem, enfim, eles conseguem abstrair, né, da natureza tudo aquilo que é necessário à sua existência. Então, o Rousseau coloca como como eu falei anteriormente, o primeiro momento de conflito entre os homens foi a partir da propriedade privada, né? Porque se todos ali estão vivendo em situação em ordem de igualdade, né? Todos ali têm os instrumentos necessários para garantir sua sobrevivência. Quando uma pessoa ela estabelece a sua propriedade privada, isso se inicia, né? O momento é importante também frisar que tudo isso são condições, enfim, hipotéticas, não necessariamente aconteceram historicamente, mas o momento em que a desigualdade começou a existir, né? Então, aí o Rousseau ele vai falar um pouco que uma série de conflitos surgiram a partir disso, né, dessa desigualdade proporcionada e, enfim, o contrato social ele se fez necessário, né? Foi a organização frente a uma sociedade civil, ela foi inevitável para de certa forma controlar essa desigualdade, né? Para que os indivíduos eles de fato pudessem viver nesse mesmo sistema de igualdade que existia antes. Uma crítica que o Rousseau ele faz ao Locke é que propriamente essa questão que não existe um sistema de desigualdade no estado de natureza, né, das propriedades privadas, tudo. Ele também fala um pouco que ele critica bastante assim o Locke. Ele fala que ele foi, de certa forma, né, ele não usa essas palavras, mas como se fosse um oportunista que teceu toda uma teoria para defender o Estado liberal, né? Ele foi, claro que não nessas palavras, né, gente? Então, mas basicamente foi isso. Então,
a partir desse estado de natureza, enfim, desses conflitos, os indivíduos eles se organizam nessa sociedade civil, né, que deve ser organizada sobretudo a partir da vontade geral do povo, né? Então, os indivíduos eles só são capazes de abdicar da sua liberdade, abdicar, enfim, dos princípios do seu estado de natureza, quando eles têm um grupo político, né, um corpo social que seja capaz de ser regido a partir da vontade geral do povo, e não, enfim, como no absolutismo, da vontade individual de um rei, de um soberano. Né? A gente está falando de um soberano que é regido a partir da vontade geral do povo. Né? Suas vontades particulares elas não devem ser levadas em consideração no regimento desse Estado. Né? Ele coloca como a questão do bem comum. O soberano ele deve ter sempre como princípio primeiro o bem comum da sociedade. Acho que pode passar. Por fim, né, selecionei aqui dois trechos, frasezinhas curtas, sobre a questão do contrato, do livro, né, o Contrato Social do Rousseau. A primeira é onde ele fala que o homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferros, né? Então, é aquilo que ele coloca como estado de natureza, o momento que os homens são livres e vivem em harmonia. Né, daquilo que o homem é bom e a sociedade o corrompe, né? O homem, ele era, enfim, vivia em harmonia, era livre, e a partir do momento, enfim, que foi colocado frente a outros, ele foi posto a ferros, né? Ele, enfim, viveu a partir de estruturas, de instituições que limitavam a sua liberdade. Quem se julga senhor dos outros não deixa de ser tão escravo quanto eles. Daí ele pergunta, como se produziu essa mudança? Ignoro. O que pode torná-la legítima? Acredito poder resolver essa questão. Então, é legal, assim, ter em mente que a questão desse autor, assim, não é muito bem o que produziu a mudança, né? Qual que foi, enfim, os motivos primeiros dessa mudança, mas qual que foi o movimento, né? Quais que foram os instrumentos necessários para tornar essa mudança legítima, para fazer com que todos os indivíduos aceitem, né, se submeter a um soberano regido sobre, enfim, sobre um Estado, né, e com isso ele coloca, enfim, um contrato social regido pela vontade geral, né, e o que seria essa vontade geral, né, ele coloca aqui, cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral. Então, as pessoas, elas se submetem a esse soberano e a essa vontade geral porque todos estão se submetendo, né? Ninguém tem mais liberdade que outros, todos abrem mão, põem em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral. Não existe um indivíduo que não faça isso. E recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Então, o que o Rousseau está tentando falar é que por mais que você perca a sua liberdade, né, por mais que você abra mão, de certa forma, da sua liberdade, o que você ganha é muito superior, você ganha uma liberdade, de certa forma, moral e política ali dentro desse corpo social, né, e isso é essencial para que a gente garanta, enfim, a liberdade e a igualdade entre esses indivíduos. Mas eu acho que é isso, acabou, né, se eu não me engano, não tinha mais slides. E acho que é isso, gente. Que vocês aguentam mais 5 minutos para a gente fazer pelo menos um exercício? Sim. Vou compartilhar aqui então. Acho que eu vou colocar o do Hobbes e do Rousseau. Não, você concorda? Sim, pode ser. Então, ó, façam esse aqui, vou dar um zoom. Dá para ver bem? Para mim, tá bom, sim. Eu vou dar 5 minutos, então, para vocês lerem, enfim, tentarem resolver. E aí a gente corrige e aí finaliza a aula. E além disso, a gente também vai liberar esse material para vocês, que tem além dessa questão em si, várias outras para vocês treinarem, enfim, material de leitura para que vocês consigam retomar esses temas, enfim, aprofundar se quiserem também.
Bom, o Vinícius e o Rian acham que é D. Para a gente não tomar muito tempo, né, que já passou aqui da aula, acho que eu já vou corrigir. Então, vou ler aqui a questão, né? Primeiro ele coloca isso, enfim, são questões interessantes para vocês treinarem também sobre como fazer uma questão de vestibular, né? De analisar aqui algumas questões, né? De ver, ele colocou aqui um texto do Hobbes, né? E colocou o Leviatã, que foi esse que a gente estudou aqui com a Naomi. Então, vamos ler. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. E, enfim, eu não sei se a Naomi vai querer explicar melhor ou se eu vou escrever e conseguir explicar corretamente, mas eu acredito que seja naquele princípio dele de que o homem é o lobo do homem, né? E no seu estado de natureza, enfim, os homens eles vão fazer tudo o que for possível para garantir a sua segurança, para garantir, enfim, para garantir o seu direito à vida, né? Então, durante qual os homens não vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida para sua própria força e invenção, né? A segurança que não é oferecida ali por um papel do Estado, por exemplo. Então, agora aqui, passando para o segundo, é um texto do Rousseau, né? O discurso sobre a origem e fundamento da igualdade entre os homens, que, enfim, não foi um que a gente se aprofundou muito, mas algumas coisas que eu falei vêm desse texto também, que ele coloca: não vamos concluir com Hobbes que, por não ter uma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo estado de natureza aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano, que é aquilo que eu coloquei que, enfim, o Rousseau ele vai realmente criticar o Hobbes e falar que o homem ele não é necessariamente mau, né? Enfim, sendo o estado de natureza aquele que cuidar da nossa conservação é menos prejudicial dos outros, né? Seja o estado de natureza, enfim, esse momento harmonioso entre os homens, é o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, a partir desses dois textos, né, dessas duas reflexões, o Enem, em 2018, ele perguntou: os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, enfim, vocês acertaram, condição original, né? Porque, enfim, os dois eles têm divergências muito claras, assim, sobre a condição primeira do homem, né? Sobre a sua condição original, sua natureza. Então, enfim, as suas divergências conceituais repousam na condição original entre um e outro. Acho que, enfim, o Vinícius e o Rian conseguiram entender. Eu não sei se a Giovana selecionaria essa ou se ela ficou com dúvida em alguma outra alternativa. Não, eu achava que era essa aí mesmo. Eu só. Quando eu fui colocar, você foi falar, então eu nem coloquei. Tá bom, então. Mas acho que é isso, gente. Vou parar de apresentar aqui. Enfim, o que vocês colocaram no começo da aula também, né, sobre qual que é a função da política, né, de certa forma, é isso mesmo que os autores também colocaram, né, de organização da sociedade, né, de organização dos homens frente a uma sociedade. Então, acho que, enfim, quando a gente fala de política, né, vem alguns conceitos mais contemporâneos, né, que a gente contemporâneos no sentido daquilo que a gente mais escuta, né, sobre democracia, sobre povo, mas a filosofia é muito interessante porque ela também desperta outras formas, né, de entender a política para além daquelas que a gente está acostumada, né. Então acho que, enfim, aproveitem aí o material que a gente fez, né, que a gente deu duro aí para escrever isso, e ficou muito legal, assim, muito claro, e eu acho que é um tema super legal, assim, para vocês usarem em redação, né, enfim, em vários âmbitos, assim, e é muito interessante ter esse conhecimento, né, sobre a construção política, né, de que, enfim, a política, o Estado, ela não foi algo aceito como natural, né, esses filósofos, eles tinham essa série de indagações, enfim, muitos outros, né, produziram conhecimento sobre isso, né, que aqui a gente realmente selecionou aqueles que mais acabam caindo no vestibular e tudo, mas se vocês tiverem interesse, enfim, se vocês gostarem disso, quiserem estudar mais, a gente pode, enfim,
passar para vocês alguma coisa, algum vídeo, algo nesse sentido. Mas acho que é isso. Eu não sei se a Naomi quer completar mais alguma coisa, falar mais um comentário. Eu acho que foi bem legal essa aula, assim, porque a gente tem um estado na nossa sociedade e a gente nos questiona muito, né, sobre como é que esse conceito, assim, está estabelecido na nossa sociedade. É bem legal ver como cada um tem uma interpretação diferente sobre isso e também discordar deles, né. Então, acho que foi bem legal nesse sentido. Sim. Vou parar aqui de gravar. Alguém tem